Olá, navegante das palavras! Bom, hoje eu vou falar sobre o envelhecimento. Um tema, muito recorrente. Hoje você tem até também preconceito, que é o etarismo. Mas eu vou focar um pouco numa palavra que eu gosto muito, eu vou ler aqui para vocês, é a acofena. Acofena são duas espadas cruzadas. Depois vocês podem pesquisar melhor, não vou entrar em detalhe em toda a sua simbologia, o que ela significa. Vou me limitar apenas à palavra acofena, e o que ela simboliza, que são essas espadas cruzadas e que remetem a uma pessoa guerreira e corajosa, um de seus simbolismos. E para mim, quando eu li Lendas de Dandara, que a Dandara foi a esposa de Zumbi dos Palmares. A Dandara representa a mulher de coragem, a guerreira. Ela é uma guerreira, ela é corajosa, ela é movida pela ausência de medo, ela gosta da chuva, ela gosta dos trovões. Ela, para mim, representa muito a mulher guerreira. E, de uma certa forma, eu também fui sempre vista como uma mulher muito guerreira, corajosa, que vai à luta, não teme superações. E muita gente me pergunta, mas como vem? Para mim, eu sempre disse, se não fosse a minha fé, assim, em Deus, mas uma fé, é fé mesmo, uma fé gigantesca no poder divino e em Deus, eu acho que eu não teria superado. Porque a fé, o que é? É você acreditar naquilo que você não vê, naquilo que você não toca. E você não toca. Deus, para mim, está presente em todos os momentos. Então, uma das coisas, eu sempre tive essa fé gigantesca. E uma das coisas que sempre me surpreendeu, às vezes eu leio, quando acontece uma pessoa é cometida por uma doença grave ou uma tragédia, é muito recorrente eu ouvir nos noticiários uma frase que diz assim: é nessas horas que a gente valoriza as pequenas coisas da vida, ou os momentos, você deixa de ser menos material. Para mim isso, eu falei, Deus, nem olhe para mim com esses olhos, porque eu sempre valorizei e eu não consigo me ver assim, buscando Deus. Tem gente que também encontra Deus nesse momento. Eu não consigo me ver nisso, porque Deus, ele está agora aqui, ele está em todo momento da minha vida. Eu acordo pensando em Deus, eu durmo, eu como, Deus, ele está tão dentro aqui de mim, eu não consigo viver sem Deus. Eu não consigo, cada vez que eu saio, eu olho para um pássaro. Sempre amei pássaros, mesmo na capital, tinha poucas opções, mas tinha o sabiá, eu adorava os sabiás cantando na madrugada paulistana, tanto que minhas obras têm sabiá e tem bem-te-vi, que são dois pássaros mais comuns, em São Paulo. Então, assim, quando alguém fala, nessas horas você descobre, eu não vou entrar nessa maioria aí, não, porque eu sempre valorizei as pequenas coisas. Mas não é valorizar, que é parte da minha vida. Deus é parte da minha vida, eu não busco ele está comigo, ele está. Então eu acho que muito da minha força é disso naturalmente, é meu, é genuíno, vem da minha personalidade, ser uma pessoa contempladora da vida. Eu contemplo a vida, eu gosto da vida, eu amo a vida. Então, viver as pequenas coisas da vida, a folha que cai, a árvore que está nascendo, os pássaros, porque para mim as pequenas coisas da vida não dá para dissociá-las da natureza. A natureza, o rio, mesmo o Tietê lá poluído, às vezes eu ia pegar o trem e ficava olhando aquele rio e falava, ai, pobre rio, Imaginou se pudesse ser um rio navegável, que maravilha seria, aí vi umas capivaras, uma vez eu vi umas florzinhas nascendo na marginal, eu falei, ai, que coisa mais linda, tá nascendo flor aqui. Então, acho que assim, isso faz parte do meu ser. Eu não consigo falar, eu vou valorizar. Não, as pequenas coisas da vida, elas estão na natureza. Não tem como, eu não consigo acordar e não ver algo na natureza. Eu preciso da natureza, eu preciso olhar para o céu, eu preciso ver a chuva, eu curto tudo, ouvir o som da chuva, o sol escaldante, as flores, enfim, as pequenas coisas da vida, elas estão já parte da minha vida. Eu não vou buscá-las porque elas fazem parte.
forte. Então, isso é uma coisa. E aí, como eu sempre fui tida como guerreira, né, uma mulher forte, determinada, e de repente, quando eu fiz 55 anos, a minha menstruação parou. Eu vim num embalo, mas eu nem sabia o que era envelhecimento, eu nem me tocava nessa palavra, colágeno, eu nem ligava para isso, não fazia parte do meu raciocínio. E aos 55 anos, um dia, simplesmente o sangue parou. E o meu médico, meu obstetra, eu lembro quando na época que eu sonhava engravidar ainda, ser mãe, ele falava assim: enquanto houver sangue, há vida. E eu fiquei com essa frase, né? Não importa que eu estava com meus 55 anos, eu falei, bom, o sangue parou. Daqui não tem mais vida, daqui não se gera vida. A partir dali, navegantes, eu passei, por incrível que pareça, a ter uma crise existencial com o envelhecimento. Eu precisei fazer terapia. Eu não consegui lidar com o envelhecimento. Aquilo me mexeu de uma tal forma que eu olhava para meninos e meninas no auge de suas juventudes, eu pensava, nossa, eles têm uma riqueza que eu não tenho mais. E não é, eu não sofri até este momento etarismo. Eu não tenho esse problema até este momento. Eu nunca vi alguém fazer alguma gracinha. No meu trabalho, não vivi, saí do meu trabalho faz muito pouco tempo e lidei com muita gente jovem, então eu não sofri. Mas para mim, o envelhecimento, eu não estou muito, eu acho que a crise existencial minha foi com uma única, porque a minha cabeça é assim, quando eu fiz 60 anos, o que representa 60 anos para mim? Você está mais perto da finitude. Porque vamos pensar que eu vivo há 100 anos. Oh, graças a Deus, eu vivo 100 anos saudável. Tem mais 40 anos aí pela frente. Mas de uma certa forma, os 60 me representa a finitude. Eu não estava preocupada que eu estava mais velha, não, o colágeno, claro que eu gosto de me ver bonita, cuidada, eu vou usar todos os recursos dentro, que não seja loucura, que a medicina propõe aí para você retardar o envelhecimento da face, o que for possível eu vou fazer. Mas para mim, quando eu cheguei aos 60, eu me vi mais perto da finitude, e é isso que fez a minha cabeça dar uma pirada, porque o sangue parou, não há mais vida. E aí eu pensei, quanto mais perto, porque você vai vendo, eu conheci muitas pessoas que faleceram aos 60 anos, 50 e poucos, os mais velhos são acometidos de mais doença, então, e para mim que sou apaixonada pela vida, então quando eu me vi perto dessa, mais próxima da finitude, foi aí a crise. Tanto que o sangue, até hoje, porque uma vida inteira, dos 13 aos 55, minha vida era ir numa farmácia, na seção de absorventes, e comprar um absorvente higiênico. E quando eu tirei esse item das minhas compras básicas do mês, foi difícil. Eu entrava na farmácia, eu falava assim, e agora? Eu não vou mais comprar absorvente. Não há sangue, não há vida. Então, para mim, o mais difícil foi quando o sangue parou. A guerreira, a lutadora, a que supera tudo, eu me vi desafiada quando o sangue parou. E eu vou continuar na próxima rota falando desse assunto. Paz, navegantes! Espero vocês!